Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. Já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo a todos vocês que nos acompanham de todo esse Brasil maravilhoso, que nos acompanham pelas plataformas digitais, pela TV Imaculada aqui em Campo Grande, pela Parabólica, através do canal 321. Eu mando meu abraço apertado, cheio de gratidão por todos vocês que sempre estão aqui conosco no programa Viver com Fé e Saúde. E vocês sabem, nós iniciamos o programa com o quadro Viver com Fé. E o convidado desse mês é o padre André Nogueira, ele que é secretário executivo CNBB Oeste, vai trazer para a gente uma reflexão acerca do dízimo. Vamos acompanhar? Olá, Cláudia. Hoje nós vamos continuar falando sobre o dízimo. E o dízimo tem uma dimensão eclesial. O que significa essa dimensão? A dimensão da igreja. Nós devolvemos o dízimo na igreja, na comunidade, para significar que a gente faz parte da grande família do povo de Deus. E se entendemos a igreja como uma família, na família nós temos os deveres, as obrigações, as contas de cada mês, assim também acontece na comunidade eclesial. O dizimista é aquele que se compromete com a manutenção e com a vida da sua comunidade. Em primeiro lugar, a manutenção do culto, a celebração da missa, a dignidade dos paramentos, a beleza de tudo aquilo que a gente encontra na igreja organizado, arrumado para a celebração da nossa fé. Mas não só isso, toda a administração da vida da comunidade, as contas de água, luz, telefone, internet, os salários dos funcionários, tanta coisa que precisa estar organizada e funcionando para que a comunidade cristã possa de fato viver bem. Então, o seu dízimo tem uma parcela para isso, para manter a sua comunidade e assim contribuir também com a obra evangelizadora. Padre André, querido, muito obrigada pelo seu sim aqui ao programa Viver com Fé e Saúde. E agora eu quero te convidar a acompanhar o tema, vamos descobrir, saber qual que é o tema dessa semana no VT. Vamos assistir? No programa de hoje vamos falar da vida e história de Santa Maria Madalena, que foi a primeira das mulheres que seguiram Jesus e ao proclamá-lo como aquele que venceu a morte. Foi a primeira apóstola a anunciar a alegre mensagem central da Páscoa. Santa Maria Madalena, esse é o tema do Viver com Fé e Saúde desta semana. Gente, tô querendo muito já acompanhar essa entrevista, porque é um tema que nós nunca tivemos aqui. E vamos conhecer Santa Maria Madalena, saber da história, vida, quem foi Santa Maria Madalena e a importância que ela tem para a nossa querida Igreja Católica. Pela primeira vez aqui em nosso programa, quem vai contar tudo isso pra gente é a Vilma Tomaso, ela que é doutora em Ciências da Religião, já tá ali aguardando, tá falando de São Paulo, capital. Pessoal, o currículo dela aqui é extenso, eu tô encantada, já conversei um pouquinho com ela, que pessoa linda, pessoa maravilhosa e apaixonada por Santa Maria Madalena e vai trazer aqui pra gente essa história toda, a vida e tudo mais. Vai desmistificar muita coisa também. Eu peço que todos vocês se reúnam aí, família, porque super que vale muito a pena nós conhecermos sobre a história de Santa Maria Madalena. Mas agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Meus queridos, reuniram toda a família aí. Hoje nós vamos conhecer sobre Santa Maria Madalena. E a nossa convidada já está nos aguardando. Ela está falando diretamente lá de São Paulo, capital, essa cidade maravilhosa. E que eu aproveito, de fato, para mandar um abraço para todos vocês que nos acompanham de São Paulo. Nossa convidada é a Vilma Tomaso. Ela que é doutora em Ciências da Religião pela primeira vez aqui no Viver com Fé e Saúde. Seja muito bem-vinda, Vilma. Olá, Claudinha. Olá, telespectadores da TV Imaculada. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-la aqui pela primeira vez e desde já eu digo que as portas estão abertas para ti, trazer o assunto que achar pertinente, sempre que achar conveniente, ok? Seja muito bem-vinda.
Eu que agradeço. Vamos falar, Vilma, sobre Santa Maria Madalena. Mas antes, nós que estamos aqui para todo o Brasil, queremos conhecer a Vilma Tomaso. Quem é Vilma Tomaso? Se apresente, por favor, querida. Então, meu nome completo é Vilma Stigal de Tomaso, eu sou doutora e mestre em Ciências da Religião e me especializei em arte sacra, né? Santa Maria Madalena, por quê? Porque eu vi que havia muitas imagens dela e muitas vezes contraditórias, às vezes de um jeito, às vezes de outro. Eu falei, eu preciso pesquisar quem é essa mulher realmente. E ela me intrigava muito também, Claudinha, porque havia muitas contradições também no que se falava no referente ao que está nas escrituras sagradas, né? Sim, Se ela tinha sido isso ou aquilo. Então eu pesquisei pela arte, que me deu um retorno muito bom. olha, Então, basicamente é isso, né? São 20 anos de pesquisa. 20 anos de pesquisa. Então 20 anos. conta pra gente, quem foi Santa Maria Madalena na Bíblia, Vilma? Ah, tá. Santa Maria Madalena foi uma discípula muito amada. Ela aparece lá em Lucas, quando Jesus expulsa dela 7 demônios. Isso já dá muita interpretação, né? Que eu Exatamente. explico direitinho. Eu não sei se eu posso mostrar neste Por livro favor. aqui, que é muito bonito também, porque tem muitas Olha. imagens. Eu Sobe ele um explico. pouquinho, que ele fala Maria Madalena, história, tradição e É, lendas, não, Vilma? isso, esse aqui. Aham. Então, então Jesus expulsa dela 7 demônios, aparece lá, e depois diz que ela e outras mulheres seguiam Jesus, veja bem, com seus próprios recursos. Veja, mulheres que seguem Olha, Jesus com seus próprios recursos, quer dizer que elas estavam lá, elas ajudavam a manter aquelas viagens, né? Porque as viagens, eles tinham que comer, eles tinham que dormir, eles tinham que se vestir. Então, eram mulheres que patrocinavam as viagens de Jesus e os dos apóstolos também. Isso é sim. um dado importante. Uma seguidora fiel, e na Bíblia também todos os 4 evangelistas nos dizem que ela foi testemunha da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E em São João, o evangelista João, que é o último evangelho, está lá em João 20, que ela é a primeira testemunha, ela é a testemunha-chave da ressurreição. Olha. Está lá em João 20, né? Que ela vai ao túmulo e depois Jesus aparece com ela, aparece para ela, ela pensa que é o jardineiro, e ela vai anunciar aos outros discípulos, aos apóstolos. Então, ela, desde o século 3, 2, ela é considerada apóstolo apostolarum. Sabe o que é, Claudinha? Olha, conta pra gente. Apóstolo apostolarum, ela é apóstolo dos apóstolos, porque discípulo é quem segue Sim. e apóstolo é quem anuncia, né? Então ela foi anunciar a primeira, é uma Olha, mulher anunciar os apóstolos, e isso está nas escrituras, que né? Não é a descoberta. Vilma que acha, É, não. exatamente. Até porque Não. são 20 anos de estudo e ela É, está na Bíblia em vários momentos, né? sim, Agora sim, fala sim. pra gente sobre a vida de Maria Madalena antes de conhecer Jesus, que é o que as pessoas conhecem, né? E Tá. essa outra parte ainda não. Então, os evangelhos, Claudinha, eles são muito. Eles querem mostrar o quê? A vida de Jesus e o que ele anunciou. Então, se você reparar bem, a mulher mais importante no Novo Testamento, eu digo da Escritura toda, a mulher mais importante, quem é? Maria, Sim, é Nossa Senhora, sim. tá? E eu te pergunto, Claudinha, e para que os telespectadores possam pensar também, o que diz de Nossa Senhora nos evangelhos? Muito pouco, muito pouco. Ela fala pouco, mas ela Exato. nem por isso ela deixa de ser importante. Isso.
Agora, Maria Madalena, a gente não sabe como é que foi a vida dela antes. De Nossa Senhora, nós sabemos. Por quê? Porque tem nos evangelhos apócrifos. Isso. Por exemplo, no Evangelho de Tiago, pro Evangelho de Tiago, tem o nascimento de Nossa Senhora, tem o casamento de Nossa Senhora, tem a escolha de José, sabe? Como Olha. é que José foi escolhido. Aham. E tudo isso faz parte da nossa tradição, porque nós, católicos, não somos a religião da solo escritura, né? Que é só o livro. Não. Nós temos um tripé, que é a escritura, o magistério, né, da igreja, Aham. e a tradição. Então, na tradição da igreja, nós temos a história de Nossa Senhora, que é linda, que é Sim. linda. Está Sim. em ícones, existem muitas imagens. É meu próximo livro, sabe? Eu vou escrever sobre Nossa E Senhora, vai voltar porque é aqui e falar pra maravilhosa. gente sobre esse É, próximo claro, livro. mas enfim, de Maria, vamos voltar aqui para tudo isso para falar o quê? Que de Maria Madalena nós não sabemos nada. Isso. Mas sabe o que aconteceu com ela, Claudinha? É o Sim. seguinte: Hã. todas as mulheres da Bíblia, elas estão associadas a um homem. Por exemplo, elas são filhas de alguém, Sim. casadas com alguém Sim. ou mãe de alguém. Porque não tem Exatamente. lá Vilma Tomaso, como a Madalena da Silva, não tem. Por Isso. exemplo, Maria a gente chama Maria de Nazaré, Maria, mãe Exato. de Jesus, né? E Exatamente. Maria era um nome muito comum. Por quê? Porque teve uma. Aliás, a mulher de Herodes, aquele o grande, que foi malvado, né? Que Aham. mandou matar as crianças, ele teve uma mulher que era muito querida, que chamava Miriam, Maria, né? Aham. Então, aquele nome ficou muito comum. Então, tinha Maria Madalena. Mas sabe o que é Madalena? Hã. É Magdala, a cidade onde ela nasceu. Então, a gente não sabe que ela é Ah! filha de quem, Olha, se era casada ou não, olha só. e se ela era mãe de alguém. Então, é uma das únicas mulheres que nós não sabemos nada. En Ela não é associada a nenhum homem. Por causa disso, criou-se toda essa fantasia em torno dela, né? entendi, Mas, exato. inclusive, eu estudei os apócrifos Hã. e os gnósticos. Sim. Esses evangelhos, tem um capítulo no livro que fala só sobre eles e o que fala dela neles, né? Ok. Não diz nada da vida, só fala depois de Jesus, inclusive ressuscitado, fala muito dela depois, Sim. mas antes não fala nada. Existiam histórias que se contavam, né? E por isso que eu falo lendas. Tem Aham. histórias e tem lendas também. Então, a gente pode dizer que é isso, mas o livro é muito rico. Quem se interessar por esse tema vai gostar muito. Por quê? Porque no livro, Claudinha, vamos supor, você fez a primeira pergunta, né? Maria Madalena nas Escrituras. Sim, Tem lá. Maria Madalena na Idade Média. Tem tem lá. lá. Maria Madalena na tradição. Também tem lá. Então, a pessoa pode ler, não precisa ler sequencialmente, né? Dependendo do interesse dela, ela vai no capítulo e vê o que lhe interessa. Exatamente. Até porque, Vilma, como você já bem colocou, foram vários momentos, né, de Maria Madalena ao lado de Jesus. E assim, existem alguns fatos que podem ser destacados nessa história de Santa Maria Madalena, não? Sim, ela é considerada importante na igreja desde o começo. É um erro dizer, porque muita gente diz que Maria Madalena não era adúltera, que a igreja colocou. Não, a gente, na pesquisa, você não nota isso. Sabe o que aconteceu? Como existe uma tradição, porque no século XIV houve um frei dominicano que escreveu uma obra muito importante chamada Legenda Áurea. O que ele fez nessa Legenda Áurea? Chama Jacopo de Varese. Ele escreveu o seguinte: a biografia dos santos. Ele fala de Nossa Senhora, ele fala de São Pedro,
de São Tiago, de Marta, de Maria Mãe de Jesus, ele fala de todo mundo. Quando ele fala de Maria Madalena, ele conta uma história que era muito comum na Idade Média, que era dizer que ela tinha ido para a França. Olha, Que assim, eu vou te falar rapidamente a história para você saber, mas tem um capítulo enorme só que por conta favor, toda essa história. Mas eu conte pra vou gente. fazer um resuminho, tá? Para dar Ok, vontade de ler. ok. Fala o seguinte, que 14 anos depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou, Maria Madalena, Marta, Lázaro, Maximino e uma funcionária, veja bem, uma funcionária de Marta, não era Maria que tinha funcionária, era uma funcionária de Marta, Marta, foram colocados numa embarcação pelos romanos, sem nau, sem vela e sem a deriva, né? Para quê? Para morrerem. Aí o olha, que acontece? Quis a divina providência que eles fossem parar na costa da França, lá no sul, na Provença, em Marsella, que seria hoje Marsella, né? sim. E lá o povo era pagão, só que eles converteram aquele povo. E tem uma história Olha, longa de Maria olha. Madalena com o rei daquela época. Ele era pagão, se tornou cristão, acontece um milagre. Bom, eu não vou dar spoiler aqui. Aí, quando todo aquele povo, né, cada um num lugar, Lázaro num lugar, Marta no outro lugar, quando eles cristianizaram todo aquele lugar, né, todo aquele país, vamos dizer assim, ela se retirou para uma gruta chamada Saint-Baume e ficou lá 30 anos reclusa e ela ia para o céu nas horas canônicas. E depois ela morreu lá, ela a, recebeu a unção lá de Lázaro, de Maximino, São Maximino, Sim. e enfim, e essa é a história. Mas tem muita coisa aí, eu contei assim, pedacinhos, é longuíssima essa história. Mas aí eu Por vindo. causa disso, Ah, diz que ela ficava lá e ela só era alimentada pelos anjos, olha. pela Sagrada Eucaristia, pelos anjos que a alimentavam, né? Então, ela foi o cabelo crescendo, conta, Lene, que o cabelo crescendo e a roupa dela foi se rasgando, é como se ela ficasse quase sem roupa, eram os cabelos que cobriam. Por causa disso, os pintores começaram a fazer Maria Madalena meio Sem, nua, né? seminua. Começa aí, Aham. começa aí. Sim. Então, aí depois vem toda aquela imaginação humana, né, que você Exato, conhece. exatamente. Então, eu mostro, inclusive, no livro, que Maria Madalena foi uma desculpa para o nu artístico. Olha, e aí a gente Isso vai conhecendo essa origem, né? ela foi uma desculpa para o nu artístico. Olha, é muito interessante quando a E ela gente era. consegue E uma outra observar. coisa Ah, também, Claudinha, importante, ah, acho que para o público saber, ela era muito querida e amada na Idade Média. olha. Sabe por quê? Ah, Porque hoje em dia, eu até brinco muito com isso, não sei se você já percebeu, as pessoas não têm pecado, né? é. É tão importante a pessoa falar assim: eu me confessar para quê? Eu não matei ninguém, eu não roubei nada de ninguém. Para quê? Eu não tenho pecado, Pecado né? só quem tem é o outro, né? É, sempre o outro. Todo mundo é santo. Mas naquela época, o povo eh, tinha muito mais essa noção da condição humana, né? Da nossa queda, das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. Então, eles lembravam de Maria Madalena como uma pessoa redimida. Se Jesus tinha expulsado dela 7 demônios, né? É porque, e se ela depois seguiu, e se ele se mostrou para ela, então ela era uma pessoa muito importante, né? Muito querida, muito amada, ela foi redimida.
Então, eles não tinham essa ideia que nós temos a adúltera, a pecadora, não, não. E aí a gente fica E observando, é tão gostoso te ouvir falar toda essa história, e nós vamos aqui raciocinando como são as questões do alto, como são as coisas de Deus. Ou seja, foram colocados no barco para ficar no mar à deriva, e eles atravessaram e eles acabaram, na verdade, evangelizando, tornando cristão e fazendo com que toda essa história dela tomasse uma proporção imensa que ficasse até nos dias de hoje, Vilma. Olha que e interessante isso. e você sabe que eu estive lá, né, eu fui nesses lugares, né. Ah, mas Eu espera aí, a fui gente, a gente, a gente vai para o intervalo e você vai contar essa história quando nós voltarmos, pode ser? claro, claro. Aguarda só um momento, porque nós precisamos agora ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, e na semana nós estamos falando agora sobre Santa Maria Madalena. Nossa convidada, uma querida gente, que conversa gostosa nós tivemos no bloco anterior, e aqui a sequência, não? É a Vilma Tomaso, ela que é doutora em Ciências da Religião, está falando conosco lá de São Paulo, capital. E no bloco anterior, finalizando, você ia iniciar falando sobre a questão das viagens, que foi exatamente isso. Você escreveu o livro Maria Madalena, História, Tradição e Lendas, que foi exatamente o que te inspirou, né? E essa viagem tem a ver exatamente com esse processo de pesquisa da obra, não, Vilma? Conta pra gente. Então, eu estive porque eu vou te contar uma coisa, e Ah, para os telespectadores também, muito interessante. sim. Quando eu acabei de fazer a pesquisa sobre Maria Madalena, faz tempo, né, eu sabe o que que saiu, Claudinha? Ah, Aquele livro Código da Vinci. naquela E eu era época. convidada para fazer palestras, para falar sobre essa santa. Só que o livro foi uma coisa assim tão forte no imaginário do povo que as pessoas tinham certeza, veja bem, católicos, falo de Sim. católicos, Aham. que Jesus tinha se casado com Maria Madalena, tinha tido um filho e a igreja tinha escondido isso. Olha. E eu ficava tão triste, porque eu falava: "Meu Deus do céu, a igreja revela, a igreja não esconde nada, como é Exato, isso?". exato. Mas aquele livro fez um furor tão grande, que sabe o que eu fiz? Ah, Um dia eu voltei para casa, eu dei uma palestra, aliás, era num centro de muitos católicos, é uma maioria católica, e as pessoas duvidavam, sabe, porque foi um livro de muito sucesso, não sei se sim. você se lembra, Sim, né? sim, lembro sim. Eu guardei, eu peguei meu trabalho, eu não tinha ainda o livro, né? Ah, Eu guardei minha pesquisa e falei para ela: fica aqui, Maria Madalena, que eu não vou mais falar com você, porque você está sendo muito. Tá sendo muito. Nossa, apontada, né? não tava gostando daquilo. Aham. E parti para outra. Minha pesquisa em arte sacra, né? Parti para outros temas tal. Quando foi. Eu estava em. Onde foi, meu Deus? Acho que em 2017, mais ou menos, eu estava numa palestra e o palestrante mostrou uma imagem de Maria Madalena, assim, meio desnuda, né? Essa que eu te falei do nu Sim. feminino. E ele falou: por que que fazem isso? Ele mostrou a imagem e falou: por que fazem isso com essa mulher extraordinária que foi Maria Madalena nos evangelhos, né? Para que Olha, mostrar ela assim? Por que não mostrar a verdadeira imagem dela, né? Eu pensei, meu Deus, está na hora de tirar aquele livro, aquela pesquisa da gaveta. olha. Aí falei com o editor, né, da Paulus, conversei com ele, ele falou: "Ah, Vilma, vamos lançar". Eu falei: "Não, espera, porque já faz muitos anos eu pesquisei mais, né, porque quem pesquisa não deixa nunca de Não, pesquisar. não para. Eu pesquisei mais, eu preciso refazer isso aqui". Aham. Aí demorei para refazer, né, porque a gente sabe que escritor nunca acaba de escrever, enquanto Exato. o editor não põe uma faca assim no seu pescoço, você não entrega o trabalho.
Então, quando ele me deu um prazo, falou: "Ó, você entrega isso aqui tal dia e pronto". Aí eu entreguei, né, não que eu não achasse que tinha que fazer mais coisa. É. E eu refiz tudo, né, eu pus muito mais coisas, né, e foi muito bom, porque quando eu fiz o trabalho, há muitos anos, ah, ela era só memória, o dia dela, 22 de julho, né, Olha. era Aham. só memória. E aí, em 2016, o Papa Francisco deixou o dia 22 como festa, igual aos apóstolos. Olha Então você vê, a isso. igreja não tem essa o que falavam, né, que a igreja queria desmerecer Maria Madalena, não, não, nunca. Quem Esconder, estuda né? É. realmente história da igreja, vê que isso nunca aconteceu. Ela sempre Exato. foi uma mulher muito amada e querida. Imagina, já nos evangelhos, como eu falei, os 4 evangelistas colocam ela como testemunha. Olha. Outras mulheres também, mas ela é privilegiada em Marcos e principalmente João, o E evangelista João. Então eu falei: "Então tá na hora mesmo, né, tudo tem seu tempo, né". exato. E aí você retomou a pesquisa, você viajou e foi observando tudo aquilo para poder enriquecer Ah, a sua bom, enquanto escrita. isso então, enquanto eu, estava parada ali, né, Aham. quando eu viajava, eu aproveitava para ir nesses lugares onde ela estava. Você sabe que tem relíquias dela pela Europa toda, né, por exemplo, em Roma Olha. tem o pé, é, Olha. tem uma igreja em Roma que tem o pé de Maria Madalena, em Vézelé tem, uma parte do fêmur, em Saint-Baume tem também relíquia, em Saint-Maximin, que é uma cidade lá da Provence, tem o cérebro, a cabeça O dela, crânio dela. o crânio. Não sei se você já viu, aparece Não, muito, sabe? não, Na não. internet aparece muito, porque eles fazem uma festa incrível, né? Olha isso. Lá é. E é muito, ela é muito, é uma santa assim muito venerada na Europa toda, principalmente. Aqui no Brasil nem tanto, né? Aham. Mas o cristianismo é uma religião que ela não é nacionalista, né? Exatamente. Jesus veio para todos os povos, né? Não Exatamente. existe isso. Então, ela é a primeira testemunha da ressurreição, que é o fato mais importante, né, do cristianismo, é a ressurreição. E sendo assim, de que forma que o título apresenta essa grande santa da igreja, Vilma? Como? Dessa forma, né, nesse sentido todo, dessa representação toda que há em Santa Madalena, de que forma que esse título apresenta essa grande santa da igreja? O título, Isso, o título do livro. exato. Então, o título eu falo Maria Madalena, né? Isso, História, eu conto a história dela. Já isso. falei bastante aqui. A tradição, por exemplo, quando eu falei da legenda áurea, Aham. essa é uma história da tradição dela. E Olha, lendas, as lendas eu não falei ainda nenhuma. conta pra gente alguma lenda, então. A Dá um lenda spoiler. tem uma ótima, viu? Ah, Falam assim que e isso foi muito falado. Sabe aquele episódio do Evangelho, as bodas de Caná? As como? bodas de Sim, Caná? sim, das bodas de Jesus Canaã. transforma a água em vinho. Sim, sim. Tá. Isso é uma lenda, hein, gente? Olha, atenção, lenda, lenda. Tenho medo de falar das lendas, Não lenda. é? Diz que Madalena era noiva Olha, e João Evangelista era o noivo. Quando Jesus transforma a água em vinho, João, o noivo, fica tão assim impressionado que ele fala: não quero casar, não. Eu quero mais é seguir Jesus. Segue Jesus e olha, abandona Madalena. Olha só. olha, Aí olha. ela foi ter uma vida pregressa, vamos dizer assim, né? Sim, sim. E ficou muito revoltada
e depois Jesus expulsa os 7 demônios dela, daí ela volta a seguir Jesus. Olha, Essa é a lenda. isso É tudo uma faz parte lenda. dessa lenda e são várias que estão também no seu livro, né? Como você bem Algumas, colocou, né? Você sabe que eu tenho medo de falar de lendas, É porque às vezes a mesmo? pessoa não, Aham. você imagina, pega essa parte assim, professora diz que Maria Madalena foi isso. Não, não que vocês Aham. façam isso, mas a gente começa a ficar com medo, sabe, de falar. Mas tem algumas coisas que, por exemplo, o Código da Vinci é uma lenda. Exatamente. Exatamente, bem como você citou anteriormente, né? Agora, em relação a essa relevância da aparição de Jesus, meu Deus, a Maria Madalena após a ressurreição, que você falou lá no início para a gente, olha a relevância disso. Bom, é, eu vou falar um pouquinho agora, teologicamente, vamos dizer assim, quando Jesus é crucificado, Ah, que vai aquele soldado, né? Que sim, pela tradição é São São Longuinho, né? Longuinho, de quem eu Sabia? sou Soldado de São devota, Longuinho. sim, sou E devota dele. ele fere Jesus no peito e jorra Isso, água e isso. sangue. Aí, a partir daí, segundo o magistério da igreja, isso é o nascimento da nova humanidade. É Olha, a nova humanidade. A antiga humanidade, o que são? Os filhos de Eva. A nova humanidade são os filhos da igreja, de Maria, né? sim, A igreja, a gente não sim, representa também por sim, Maria. isso. Então, Maria Madalena é o símbolo dessa nova humanidade. Ela é um símbolo, Olha, não é só de mulher, a gente não pode falar só. Falar de Maria Madalena só no sexo feminino é muito pequeno, sim, porque ela vai anunciar a novidade maior, a boa nova, que ele ressuscitou. Quem que tinha ressuscitado antes? exato. Ninguém. Ninguém, Só ele ninguém. ressuscita. Sim, Então, e ela viu, e ela vai. Então, a Maria Madalena é o símbolo dessa nova humanidade. Tem um padre da igreja, o São Gregório Magno, né? ah, E é muito importante porque tem dois padres, dois papas magnos, São Leão Magno e São Gregório Magno. Ele fala assim: olha, se for porque falavam, né, da mulher, como a mulher ofereceu o fruto ao Adão, a mulher que levou o homem ao pecado. Isso é o que a sim, gente fala, né? sim. O que é falado. Está lá, é um fato, está escrito lá nas escrituras, está lá no livro do Gênesis. Só que se foi, ele fala assim, é tão bonita essa frase, está no livro. Se foi uma mulher que levou o homem ao pecado, à morte, foi uma mulher que, indo ao sepulcro, leva a boa nova aos homens também. Olha, Então, olha olha, que coisa mais bonita. linda, Ele faz uma forte, inclusive. exaltação a Maria Madalena. Então, isso Exatamente. lá no século 5, 6. Estou falando de coisas antigas. Sim, Então, aonde, eu te pergunto, Claudinha, aonde a igreja desmerece essa mulher? de forma alguma. Quando? De De forma forma alguma. alguma. E assim, nos dias de hoje, atualmente, o que nós podemos aprender com a vida de Maria Madalena? Muita coisa, não, Vilma? Olha, eu acho que Maria Madalena, para mim, ela é assim um alívio para todos nós que somos Um pecadores. alento, Por né? quê? Aham. Porque ela muito amou Jesus. Sim, Ela muito amou, né? sim. Deve ter pecado como todos nós fazemos isso Exatamente. diariamente. Mas quem muito peca, se amar muito, é perdoado e é redimido. Então, essa mensagem é que é bonita, né? O nosso Sim. Deus, Claudinha, não é o Deus do Castigador. castigo. Não. O nosso Deus é o Deus da misericórdia. E a forma da gente abrir, da gente se abrir a Ele, é realmente o amor. E o amor não é esse amor só sentimento, como a gente diz. É um dom que vem dele, né? A gente Exato. conseguir amar, como diz aquela
aquela linda canção do Padre Zezinho, Como Jesus Amou, né? Exatamente. E ela soube amar. Pode ver, ela estava triste. Quando ela vai, é tão bonito esse evangelho, né? Quando a gente lê João 20, do capítulo 11 em diante, ela amava tanto Jesus que ela quer levar o corpo dele. Você imagina alguém querer levar o corpo dele? Ela quer o corpo de um Exatamente. cadáver, porque ela Exato. viu ele morrer na cruz. Ela Sim. viu, ela foi testemunha com outras mulheres, né? Sim. E quando ela vê que ele ressuscitou, ela primeiro ela está correndo ali de manhã, cedíssimo, ela corre atrás, né? E depois ela vai correndo anunciar que ele está vivo, ele vive, E outra, ele reina, ele é Deus e Senhor. Quer dizer, eu vi o Senhor, é a frase que está lá. olha, Eu vi o Senhor. Então, a nossa religião, a nossa doutrina, não é a doutrina do ouve Israel, que é do Antigo Testamento. aham. Nós vemos o ressuscitado. Exatamente, exatamente. Querida, tempo de televisão. Peço que deixe uma mensagem para esse Brasil todo que está nos acompanhando, que está nos assistindo, sobre a importância de nós falarmos exatamente da vida de Santa Maria Madalena. E esse livro, assim, riquíssimo, e eu super quero tê-lo também, né? Estou bem desejosa mesmo de poder passear nessas páginas, nas suas escritas. Mas fala para a gente, deixa uma mensagem, né, sobre a relevância desse tema, querida. Olha, a relevância dele é o seguinte: Maria Madalena somos nós, cada um de nós que sabe da condição, que nós somos frágeis, impotentes, pecadores, mas se nós amarmos e seguirmos a Jesus como ela fez, nós seremos redimidos. E é isso que a gente quer, né? Todo cristão católico, ele quer ir para o céu. E ela está com ele, com certeza. E se um dia, se Deus quiser, estaremos também nós, né? Exatamente, ela já vislumbra a face de Deus, algo que todos nós almejamos um dia, não? Vilma Tomaso, doutora em Ciências da Religião, contou para a gente sobre Santa Maria Madalena. Querida, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui à TV Imaculada. Já tem outro livro aí que nós conversamos, né, no intervalo. Eu quero muito que você volte aqui ao nosso programa. Deus te abençoe cada vez mais, viu? Adorei muito Amém. você estar conosco, viu? Amém. Deus te abençoe. Amém. A vocês todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Aqui estamos de volta com o programa Viver com Fé e Saúde. Gente, eu estou encantada com a Vilma. Vilma, querida, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui à TV Imaculada. Quero que venha em outros momentos. Você tem tantas histórias, né? Tem um outro livro também para você poder compartilhar conosco. Aqui as portas do programa estão sempre abertas para que você possa vir, divulgar seu trabalho, falar sobre as histórias que você tem aí para nos contar. Muito obrigada, Deus te abençoe cada vez mais. Antes de encerrar o programa Viver com Fé e Saúde, vocês sabem que nós temos também o quadro Viver com Saúde. E o convidado aqui do mês é o Dr. Marcelo Santos Souza, ele que é médico oncologista, pediátrico e também é hematologista. A nossa equipe esteve lá com ele, que vai trazer alguma mensagem também. Vamos acompanhar? Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre leucemia. E hoje nós vamos falar quais são os exames necessários para se fazer um diagnóstico. Bom, se a pessoa, o paciente, tem já esses sinais e sintomas que nós conversamos na entrevista passada, é necessário que ele faça pelo menos e o mais rápido possível um exame de hemograma, porque é o exame inicial que vai nos mostrar alguma alteração em relação à doença, como a presença de anemia, com uma baixa taxa de hemoglobina, com a presença dos leucócitos, que são as células de defesa. Esses leucócitos eles podem estar muito aumentados ou diminuídos. E aí nós vamos ver a presença dessas células jovens, essas células doentes, que se chama blastos. Esses blastos que são responsáveis pela disseminação da doença. E também nós vamos ver a presença de plaquetas baixas.
E as plaquetas, quando estão baixas, são elas que são causadoras dessas manchas roxas pelo corpo, ou sangramento gengival, ou sangramento em outra parte do corpo. Então esse é o exame inicial. Quando nós temos em mãos esse resultado de exames, nós precisamos complementar para a confirmação diagnóstica. E aí nós vamos fazer os exames da medula óssea, que é o tutano do osso. Então nós precisamos puncionar a medula óssea, tirar ali uma quantidade de sangue necessário para ser analisada. E é aí que nós vamos conseguir confirmar o diagnóstico, se é uma leucemia linfóide aguda, se é uma leucemia mieloide aguda, devido às características dessas células que nós vemos também pelo exame de imunofenotipagem, através de uma técnica de citometria de fluxo. Outros exames necessários que também vai nos mostrar o quanto que é grave essa doença, se ela vai responder bem ou mal ao tratamento, é o exame de genética. Nós precisamos fazer o exame de cariótipo, também como um exame de biologia molecular. Esses exames são os mais importantes para se fazer o diagnóstico e também vamos precisar coletar um exame da punção lombar, retirar uma quantidade de líquor e analisar se tem comprometimento do sistema nervoso central pela doença ou não. Esses são os exames necessários para se fazer um bom diagnóstico o mais rápido possível para se fazer um tratamento adequado. Excelente, Dr. Marcelo, falando sobre as leucemias, hein, pessoal? Lembrando que o Dr. Marcelo, ele também é o médico-chefe do CETOI, Centro de Tratamento Oncohematológico Infantil, que fica lá no 8º andar do Hospital Regional. Muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui pra gente, querido. O programa Viver com Fé e Saúde já está chegando ao final, mas você chegou agora, não tem problema algum. Você pode nos acompanhar nas reprises no decorrer da semana ou também em nosso canal do YouTube, Rede Imaculada de Comunicação. Clica lá em inscrever-se. Se você gostou da entrevista, curte, comenta, compartilhe. Porque sendo assim também, pessoal, você está nos ajudando a fazer crescer o canal da TV Imaculada no YouTube. Rede Imaculada de Comunicação, nós contamos com vocês. E vocês também podem nos ajudar a fazer o programa dando sugestões de pauta, mandando dicas no 67 99347 0532. Vai ser uma alegria muito grande receber aqui a sua dica. E não há como nós encerrarmos o nosso programa Viver com Fé e Saúde sem agradecer a nossa parceira da evangelização, madrinha, como nós bem dizemos aqui, que é a Armilei Modas, que é quem me veste. Gente, com esse tempo gostoso que tá, um conjunto como esse, vocês não têm ideia, além do caimento, né, que dá a cada mulher, de uma textura, uma delícia que é a roupa extremamente confortável. Vocês podem acompanhar no site www.armilade.com.br, entregas para todo o Brasil e podem fazer contato através do 67 999760465 e vocês também podem acompanhar o Instagram, @armilademodas. Muito obrigada, um beijo a todos para vocês aí da Armilade Modas. Olha, gente, que maravilha. Estou encantada, eu sou encantada por cada peça que é confeccionada para a silhueta de cada mulher. Armilade Modas. O programa agora chegou ao final, agradecendo a Mãezinha do Céu, que sempre nos protege, guarda, guia, direciona, ilumina. Um beijo a todos vocês, te cuidem, fiquem com Deus, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!